Boa noite a todos. Do nosso horário. Hoje quem vai falar é o nosso irmão Hélio, né? Vai proferir para a gente a palestra de hoje. Então, que Jesus os abençoe, que ilumine, que traga para eles as boas referências que sempre ele faz para nós, todos nós, que nessa noite ele possa receber a iluminação espiritual. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Então, um abraço a todos vocês, estejam todos com Deus em seus corações, em suas mentes, nos seus ideais de vida, que possamos caminhar com segurança pelos nossos caminhos, vencendo as nossas batalhas, conquistando os nossos valores espirituais, e cada vez mais que a gente possa crescer em espírito, que a gente possa mais abraçarmos uns aos outros e sermos felizes nessa nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. É um desafio, né, falar em Chico Xavier em meia hora. É como se a gente quisesse atravessar o Oceano Atlântico a nado em 3 dias, né? Porque a história dele é vastíssima. Se a gente dividir em capítulos, a gente vê que pode dividir a infância de Chico, né, a mediunidade de Chico, e assim por diante. São tantos pormenores, são tantos fatores que são tão grandes que a gente não consegue conciliar tudo. Então, nós vamos falar um pouco, né, do Chico Xavier. Não sabemos que Chico Xavier é médium, Chico Xavier ser humano, Chico Xavier é adolescente, Chico Xavier adulto, Chico Xavier criança, mas nós não temos como dimensionar essa figura, a figura humana, a figura espiritual de Chico Xavier. São coisas que a gente não consegue. Cada dia mais a gente ouve alguma coisa nova, cada dia mais a gente acrescenta alguém acrescenta alguma coisa na história dele, e a história só cresce, só ilumina, né? Então, é um homem cuja grandeza nós não conseguimos mensurar, mas nós temos que segui-lo, porque ele é um exemplo a ser seguido. Quando ele tinha 5 anos, a mãe dele disse para ele que o objetivo nosso na vida é ser feliz. O essencial da vida é ser feliz. Então, na escola, perguntaram para ele, né, mandaram ele escrever no quadro qual que era o que ele queria ser quando crescer. Então, ele escreveu, feliz. Quero ser feliz. E, então, você não entendeu a pergunta, você não entendeu. Aí ele respondeu, vocês que estão entendendo a vida. Então, o nosso objetivo é caminhar e conquistar a felicidade. Como? É trabalhando, é servindo, é renunciando, é crescendo cada vez mais espiritualmente. E assim foi a vida dele, né? De crescimento, de busca, ele, vamos dizer assim, comparado com ele, é um cósmico, um ser cósmico, né? Então, a gente tenta entrar na história dele, né, e não consegue, porque é muito grande, não consegue limitar a história dele. Tem o Chico poeta, o Chico pensador. Então, nós vamos entrar nesse contexto do Chico Xavier pensador, aquele que nos estimula a pensar, nos faz buscar, através do pensamento dele, a desenvolver as ideias que ele, dentro da nossa consciência, dentro da nossa capacidade, a gente vai entender essa grandeza que é Chico Xavier, né? Então, ele traz muitas mensagens. Se a gente fosse anotar todas também, ficaria pelo menos uns 3 meses só anotando as mensagens dele, de origem própria, né? Então, a gente vai analisando Chico, quantas vezes Chico sofreu calado, quantas vezes ele chorou sozinho, quantas vezes ele engoliu o choro, né? Então, a história dele, desde criança, é de luta e de muita luta mesmo. Também de muita superação, mas de muita superação mesmo. Às vezes ele chorava só com a alma, para as pessoas não perceber as lágrimas dele, né? Às vezes ele tinha um sorriso no rosto, mas tinha um choro no coração. Ele chorou lágrimas secas para que ninguém pudesse perceber a sua dor interior. Então ele sempre extravasava a alegria, mesmo tendo dentro de si muita dor, né? Nasceu num berço simples, assim como Jesus nasceu em berço simples, né? E ele fez da simplicidade o roteiro da sua vida. Ele fez da simplicidade, né,
o caminho, a verdade que deveria seguir em busca do seu ideal, que é realizar uma tarefa com amor, né? A história nos reporta muitos outros seres que, né, nasceram em berço de ouro, mas que com o passar do tempo eles caíram em si e também se espiritualizaram e caminharam através da transformação moral para divulgar Jesus. Então a história nos fala de Paulo de Tarso, que nasceu, que era filho de um próspero, de um rico comerciante de Tarso, fariseu, doutor da lei, e depois, na estrada de Damasco, ele caiu em si e mudou o rumo da sua vida. A história nos fala também do Buda, né, que era um príncipe, vivia em palácios. O dia que ele saiu do palácio e viu a realidade da vida, ele também se transformou e buscou se espiritualizar, buscou se iluminar para levar luz a outras criaturas. A história nos fala também de Madre Teresa de Calcutá, que nasceu em berço rico, porém renunciou a tudo para dedicar-se aos pobres. Então, a história é repleta de valores, de pessoas que adquiriram valores na vida. Uns nasceram com simples, outros nasceram em berço de ouro, porém buscaram a caminhada. Então, isso nos dá nos traz para a gente refletir sobre isso. A importância que às vezes nós damos para a nossa figura como ser humano, esquecemos de olhar para o nosso interior. Qual é o nosso valor espiritual, né? Então, a gente fica muito preso ao que temos, ao que conquistamos, e esquecemos realmente do valor espiritual. Então, nós não estamos construindo valores espirituais, na maioria das vezes, porque nós somos apegados às coisas da terra, e as coisas da terra não edificam a alma, né? Então, uma frase disso, pode passar para mim, Deus. Essa frase dele, né? Nasceste no lar que precisava, vestiste o corpo físico que merecia, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização, teus parentes, amigos são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que rodeia a existência. Então, nada diferente do que ele programou espiritualmente. Nasceu num lugar simples, uma família que o acolheu, uma família espiritual, que também estava reencarnada para o acolher, né? Então, como nós somos feitos para dar o nosso melhor. E ele levou isso a sério. Ele deu o melhor de si para todos nós. Para nós que somos espíritos, para aquelas pessoas que não são espíritas, para todas aquelas criaturas que o procuraram, todas aquelas criaturas que o têm na memória e na lembrança, sabe disso, que ele deu o melhor que ele podia dar. Dentro do seu, né, da sua capacidade de amar e servir, ele fez o máximo que ele pôde por todos nós. E fez isso tudo com dignidade, com amor, com ética, com renúncia, né? E ele é um ser totalmente feliz por tudo isso. Quando eu descrevi que, né, ele queria ser feliz, então a felicidade dele estava em servir, né, em nome de Jesus. E dar o melhor nem sempre porque dar o melhor de si não tem nada a ver com os outros, é consigo mesmo. Então, você tem que olhar para dentro de você e perceber seus valores, e esse valor que você tem que passar para frente, né? Porque, às vezes, a gente quer agradar as pessoas, então não vou falar isso, não vou falar, né? E ele não preocupou com isso, ele preocupou em dar seu valor. O valor que ele tinha dentro de seu valor espiritual, seu valor moral, seu valor ético, isso ele compartilhou com todos, né? Isso, então, o que ele deixou na nossa vida é um tesouro para todos nós. Tanto através da sua literatura, através das suas mensagens, através das suas poesias que ele era um poeta, através dos seus pensamentos que ficaram registrados. Então, isso tudo, né, são coisas que veio acrescentar muito em nossas vidas, né? Nós temos uma gratidão muito enorme por ele, porque ele nos sustenta com seus pensamentos, com suas mensagens, né?
E nós também temos que estar aqui com esse mesmo propósito de servir sempre, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, em nome dos nossos valores, em nome daqueles que nos amam, em nome daqueles que nos estimulam a crescer. Então, nós temos realmente que compartilhar os nossos valores. Ele pode passar. Então, uma das coisas mais fundamentais e fantásticas da vida dele foi quando ele teve o primeiro contato com Emmanuel, e Emmanuel passando para ele, dizendo para ele as tarefas que ele tinha que cumprir. Então, né, ele ficou assim, meio perplexo com aquilo tudo e perguntou o que tinha que fazer. Então, o Emmanuel falou: primeiro, disciplina; segundo, disciplina; terceiro, disciplina. Né? O que é ser disciplina na nossa vida? É ter consciência, né, do que pode e não pode. Então, ele abraçou e disse: olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para divulgar a doutrina espírita. A gente vê muitas pessoas aí por aí, médiuns, que se perderam porque não tiveram disciplina. Ou seja, eles tinham consciência do que tinham que fazer e fizeram, que às vezes, o que não poderia ter sido feito, e se perderam. A gente vê a história que tem nos mostrado muitas dessas criaturas que estão aí padecendo hoje por não ter levado a sério, por ter não tido disciplina o suficiente para a sustentação do trabalho. Então, Chico foi disciplinado o tempo todo, né? Fazer aquilo que é certo e não aquilo que é agradável. Ou seja, a gente quer fazer para agradar os outros e não faz a coisa certa. Ele fez o que é certo. E deve ser feito, deveria ser feito, ele fez. Ele soube lidar com situações contrárias, porque ele teve muitas pessoas, né, que tentaram puxar, muitas pessoas que, inimigos da doutrina, inimigos pessoais, assim, vamos dizer assim. Até dentro da própria doutrina, quando ele foi chamado: olha, por que você faz esse trabalho de assistência social, esse trabalho mediúnico, fica só na psicografia, que a psicografia é que vai te levar, vai te garantir um nome. Ele falou: então eu prefiro sair da psicografia e continuar assistindo aos pobres e participando das reuniões mediúnicas. Né? Então, a gente vê que ele tinha consciência do papel que está representando aqui na Terra. Ele sabe que lidar com o mundo não é fácil. Renúncia, teve que renunciar, teve que abrir mão, teve que tolerar, né? Mas jamais, em tempo algum, ele perdeu a fé, perdeu a esperança e perdeu a capacidade de trabalhar. Mesmo doente, mesmo vivendo seus dramas pessoais, ele superou e continuou, porque ele era disciplinado. E isso é fundamental na nossa caminhada, em qualquer setor da nossa vida. Disciplina é fundamental. Então, um legado dele, essa passagem, que sejamos disciplinados, que temos ordem, equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual para realizar as nossas tarefas, seja na doutrina espírita, seja na nossa vida cá de fora, no trabalho, na sociedade que convivemos, enfim, onde quer que a gente esteja, que a gente seja disciplinado, porque a disciplina nos mantém na linha na senda do meio, como diz o Buda, né? Caminhar na senda do meio é o caminho do equilíbrio. Então, a disciplina nos mantém equilibrados nessa caminhada da vida. Pode mudar nele, por favor. Então, um dos pensamentos dele é: plante amor e paz, e a vida lhe trará colheita de paz e amor. Então, ele tem experiência própria disso, que ele semeou o tempo todo paz e amor. Né? Então, ele está nos recomendando: semeie paz e amor, porque a vida vai te dar paz e amor de colheita. Então, é uma simples, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos livres para escolher, então que a gente possa escolher a melhor semente, preparar o terreno para a gente semear paz e amor. E nós vamos colher esses frutos. São frutos que vão nos garantir serenidade, equilíbrio, paz de espírito, porque qual de nós que não estamos buscando paz de espírito? Todos nós buscamos, mas nós estamos plantando paz, nós estamos plantando amor, nós todos queremos viver uma vida plena de amor. Estamos plantando amor? Então nós temos que pensar muito nisso, porque às vezes a gente quer colher o que a gente não plantou. Então, que ele realmente nos recomendou
plante amor e paz. Então, se a gente ainda está em dúvida, vamos cultivar o nosso coração, uma terra fértil, e plantar amor e paz. É uma recomendação de Chico Xavier, amor é uma recomendação de Jesus, e ele segue Jesus com disciplina ele seguiu Jesus. Então, que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso tamanho em evolução, que a gente possa ter essa consciência, plantar amor e paz na nossa vida, para mudar, né? Então, ele fala que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. Então, não importa se o amor que a gente está desejando seja submetido a provas, seja submetido, ou seja rejeitado, vamos continuar mantendo, ele não perder essa vontade de doar amor. Ele jamais perdeu. Se Chico tivesse perdido a vontade de doar amor, não seria Chico Xavier, nós não teríamos história para contar hoje de Chico Xavier. Mas ele abraçou isso e levou a sério essa proposta e nos trouxe essa mensagem. Né? A gente, não importa como nós estamos vivendo, vocês estão vivendo em mar de rosas, estão vivendo os nossos conflitos, os nossos conflitos pessoais, íntimos, mas que a gente jamais, em tempo algum, a gente perca a vontade de doar amor. E o amor é o remédio para nossas curas espirituais. O amor como diz a própria doutrina, é através do amor que você pratica o bem, é através do amor que você pratica a lei de amor, né, como recomendou Jesus, é através do amor que nós praticamos a caridade, é através do amor que nós abraçamos o próximo, é através do amor que nós enxergamos o outro. É por amor que a gente cresce, é por amor que a gente, né, que a gente jamais, em tempo algum, percamos esse amor que existe em nós. Porque às vezes a gente entra em conflito, a gente entra em conflito conosco mesmo e fala, eu vou chutar o balde, vou largar tudo. Não. Pense antes de tomar qualquer atitude extrema. Manter a serenidade, manter a paz de espírito e conservar esse amor. Porque quanto mais amor a gente doa, mais amor brota dentro da gente. É uma força que gira e que gera essa energia chamada amor. Então, quanto mais a gente doa amor, mais a gente gera amor, mais nós recebemos amor também das criaturas, porque amor é troca. Amor, você dá, você recebe, você transmite, você recebe, você... Né? Então, se a gente cruzar, se a gente parar de doar amor, nós também paramos de receber amor. Então, que a gente continue dando amor, né? Pode passar, né? E ele fala também, na vida... não vale o tanto que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Isso é fazer com amor. Né? E quando você começa a ter aquela coisa de valorizar muito o que está fazendo, de deixar que o orgulho cresça em você, então você deixa de dar amor. Então, por isso que ele fala, né? Não vale o tanto que temos, nem tanto importa o que somos. O que importa é a nossa capacidade de doar amor, nossa capacidade de amar, de servir sempre. Isso que é fundamental. Não importa o nosso status social, ou se temos o que temos ou o que somos. Importa o que fazemos com isso. E isso é doar amor. Pode passar. Pode passar, né? Então ele fala também, acolhe as tuas dificuldades enquanto não consiga extingui-las, sanando-as pouco a pouco sob o esforço de tua energia serena. Então, quando nós estamos vivendo dificuldade, às vezes nós queremos brigar com a dificuldade, lutar. Nós queremos uma contenda contra a dificuldade, um duelo contra a dificuldade. Então, o que ele nos aconselha? Acolher as dificuldades. Quando nós acolhemos as dificuldades, nós começamos a entender como superá-las. Mas quando nós brigamos com ela, né, vira um duelo e ninguém sai vencedor, porque é conflito. Então, a serenar nesse momento, para a gente acolher as dificuldades e passar a analisá-las.
Porque quando nós analisamos, nós tiramos as conclusões e chegamos, né, na resposta que nós buscamos. Outra coisa que ele nos diz é: não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo o trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conservar a certeza de que, pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum, que a bênção da vitória te marcará. Então, em momento algum, a gente desistir. Em momento algum, a gente achar que estamos derrotados. Continuarmos né, o nosso esforço, a nossa perseverança, confiança em nós mesmos, confiança na espiritualidade superior, confiança nos nossos anjos guardiões, porque nós não estamos sozinhos. Então, quando a gente foge da luta, a responsabilidade é só nossa. Então, diante das dificuldades, vamos enfrentar, porque, né, as lutas são para serem vencidas, e quem vence é quem se dedica, se esforça e busca, né? Então, nós temos que sermos estrategistas daquilo que nós buscamos. Quer dizer, nós não temos estratégia, não criamos uma estratégia perfeita e perdemos a luta, né? Às vezes nós temos plena condição de vencer e fugimos. Temos plena condição de enfrentar e desistimos. Então, essa orientação do Chico Xavier, esse pensamento dele é muito profundo. Que a gente possa, né, acolher as dificuldades e não fugir das nossas lutas, das nossas batalhas íntimas, né? E ele pode mudar. Aprende a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Olha que coisa interessante, descomplicar a vida pelo lado de dentro. Às vezes nós queremos descomplicar pelo lado de fora e não conseguimos. Porque, às vezes, lá de fora está tudo em paz, mas dentro da gente não está em paz. Então, que essa paz esteja dentro da gente, né? O progresso é a soma dos problemas solucionados, evolução é barreira vencida, dificuldade é medida de resistência, tribulação é cadinho de fé. Olha que grande orientação, né? Progresso é a soma dos problemas solucionados. Então, quando a gente soluciona os nossos problemas, a gente fica leve, a gente fica feliz, né? Evolução são as barreiras que nós vencemos, ou seja, nós vencemos, caminhamos, erguemos, conseguimos, superamos as dificuldades, superamos as... Porque o próprio André Luiz nos diz que nós não devemos enfrentar e brigar com as barreiras do caminho, nós temos que aprender a contorná-las, né? Assim como o rio faz. Ele não enfrenta, ele desvia. Pode mudar nele. E ele fala: se nós pudéssemos colocar uma legenda na frente de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E ele, em outra frase dele, ele fala que Jesus não nos pediu muita coisa. Jesus não nos pediu que a gente escalasse o Everest, que a gente fizesse coisas, né, gigantescas. Ele só nos pediu que amássemos uns aos outros. É uma orientação. É o que está faltando no mundo hoje, é isso, esse amor mútuo, esse amor recíproco, que não está acontecendo. Então, que vamos aprender a amar uns aos outros, aprender a amar a nós mesmos, aprendermos a sermos grandes em espíritos, sermos felizes, porque a felicidade está na nossa capacidade de amar, nossa capacidade de vencer as nossas barreiras íntimas e expandir essa capacidade de amar. Só assim seremos felizes. Por isso que ele falou que ele, quando ele crescesse, queria ser feliz. É porque ele soube expandir, e sabe até hoje, expandir essa capacidade de amar. Então, que amemos uns aos outros como Jesus nos amou, né? Pode mudar, Nilo. Outra frase muito marcante, que eu gosto muito da fala de Chico, é essa: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso significa que a gente não deve ficar preso ou escravizado do nosso passado.
as coisas aconteceram, né, isso marcou nossa vida de forma negativa, vamos ficar presos lá? Vamos ficar escravos disso, alimentando culpa, ressentimentos, remorso? Não. O passado é para ser corrigido. Então, quando a gente quer corrigir o passado, a gente, né, recomeçar agora e fazer um novo fim. E só vamos reparar o passado se a gente fizer uma vida diferente daqui para frente, mudar o nosso rumo, mudar a nossa história, construir um novo fim, um final feliz. Né? Ele pode mudar. O homem chamado amor. Né? Todos nós sabemos que Chico é um homem chamado amor, ou o homem chamado amor. Então, quando fala um homem chamado amor, é uma coisa indefinida, mas quando nós falamos o homem chamado amor, nós estamos referindo diretamente a Chico Xavier. Um homem, né? E muitos de nós, muitas pessoas conhecem o Chico pelas suas obras, pela psicografia, pelas, né, cartas que ele mandou, pelas mensagens que ele recebeu, pelo consolo que ele né, levou a tantas criaturas, tanto amor que ele doou, né, tantas mensagens consoladoras. Né, e ele foi aquela pessoa que seguiu exemplarmente o que Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estava com frio e me vestiste, estava nu, né, estava nu e me vestiste, estava com frio e me agasalhaste, né, estava preso ou doente e me visitaste. Então, ele fez tudo isso. Então, ele foi um homem que seguiu Jesus. Então, é aquela criatura que está sentada à direita de Jesus, está sentada à direita do Pai, porque ele seguiu o Evangelho, seguiu as recomendações do Cristo. Né? A vida dele foi muito procurada ao longo da vida. Até hoje as pessoas procuram Chico, né, pela sua obra. Né? Então foram em busca de socorro, em busca de esclarecimento, foram pessoas simples, foram celebridades, enfim, foi visitado por inúmeras pessoas ao longo da vida. E agora, a quem Chico procurava? Ele visitou quem? Né? Ele procurava os anônimos, os desamparados, os famintos, os sedentos de justiça, os sedentos de amor, os sedentos de fé e de esperança. Então, ele não dava nada para ninguém, ele doava. Porque quando você doa de coração. Você não quer saber o que o outro está fazendo com o que você doou. Você simplesmente doa e abre o coração. Porque às vezes quando a gente dá as coisas, nós ficamos esperando a resposta do outro, o agradecimento do outro, como que o outro vai usar aquilo que nós estamos dando para ele. Então, com o Chico foi diferente. Ele doava amor, doava bens materiais, pão, doava dinheiro, doava alimento, doava abraço, né? Doava lágrimas, porque ele chorava junto com muitas pessoas, né? Doou consolo, enfim, ele só doava, ele não preocupava, vou dar isso para fulano, vou ver vou esperar a resposta, né, o feedback das pessoas. Não, ele simplesmente doava e fechava o círculo, né? Então, com isso, ele iluminou muitos caminhos, acalmou muitos corações, ele compreendeu o que ensinava, era portador de palavras consoladoras, sua mão traduzia a vida real, foi um anjo que habitou entre nós, né? Ele nos ensinou o caminho de volta para o céu, sofreu, chorou, consolou, e isso, sobretudo, consolou muitas pessoas vazias, pessoas que tinham perdido a fé, tinham perdido a esperança, tinham perdido o chão. E ele foi lá, com a sua solidariedade, com o seu amor, com a sua capacidade de amar, ele preencheu o vazio em muitos corações, né? Deu-nos a sua vida ensinando o amor, ele renunciou a tudo, e viveu plenamente para ensinar amor, doar amor. E ele fez aquilo que Jesus recomendou: amar ao próximo como a si mesmo. E essa é a expressão mais completa da caridade. Né? Então, é igual eu falei, falar de Chico Xavier em meia hora é um desafio, porque nós temos
tantas coisas para falar sobre Chico, nós temos tantas histórias, tanta coisa, então a gente tem que, para a gente sintetizar tudo isso em meia hora, é complicado. Mas mesmo assim, a gente esforçou, a gente buscou, espero que tenham correspondido à expectativa, que a gente tenha. Eu fiquei muito feliz em receber essa proposta, esse convite, de falar sobre Chico Xavier, porque a gente viu de desafio. Isso foi um desafio para mim, né? Eu queria pedir, especialmente nesta noite, pelo nosso querido Marco Antônio Silva e Lindéia Marilac Cardoso, que recentemente desencarnados, que eles sejam acolhidos e amparados na espiritualidade e que Jesus possa iluminar o caminho deles nessa nova caminhada. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, Deus ampare a todos vocês. Mantendo os nossos pensamentos em prece, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão Modelo Guia, aos amigos espirituais, coordenadores dessa palestra da segunda-feira, do Chiquinho Carvalho Meimei, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendizado. E seguirmos os ensinamentos do Chico Xavier, que aqui teve junto de nós, mostrando o que fazer com a caridade, né? Trabalhar em prol dos nossos irmãos, sem nada cobrar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livre de todo o mal que reside em nós mesmos. E agradecendo ainda pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece e pelas águas que nos sedentam. Graças a Deus, que assim seja. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.